Então vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a soterologia, doutrina da salvação, como vimos na parte anterior, quando fizemos a definição e trouxemos a importância, então, da soteriologia. A continuação, ainda dentro da nossa introdução, é a salvação na perspectiva bíblica. Por quê? Porque cada religião, ela traz a sua compreensão da vida após a morte, o que acontece na eternidade, qual é então, por que nós estamos aqui, quem nos criou, qual é o sentido da vida. Cada religião tem o seu modo então de trazer essas explicações, né? Trazer a sua narrativa, né? Sobre as suas doutrinas, sobre esse ponto em si, né? Da sua compreensão do mundo, da sua cosmovisão, nesse caso da eternidade, a cosmovisão da eternidade. Então, daí aqui nós ainda dentro da nossa introdução da soteriologia, a salvação então na perspectiva bíblica. Eu vou dividir em mais de uma parte para que não fique muito grande os vídeos e para que também haja uma pausa para que você mastigue, né, deguste cada parte então do nosso estudo. Eu tenho algumas obras, infelizmente o John McCarthy, eu tenho até a Bíblia dele aqui, eu vou usar um sermão do John McCarthy, mas eu não tenho ele aqui em livro, porque é um sermão do John McCarthy. Mas vou usar outras obras, como essa aqui, um clássico, né? A Cruz de Cristo, do John Stott. Por ser uma doutrina, nós vamos usar algumas teologias sistemáticas. Nessa parte do nosso estudo, vamos trazer a do Weingrud, a teologia sistemática, não está mais com essa capa, porque ela foi atualizada, né? Então já está com uma capa diferente. E também uma outra teologia sistemática, clássica também, a do Luiz Berkhoff. Essa daqui. Creio também não está com essa capa, mas recomendo que vocês, ambos teólogos reformados, tanto o Weingruden quanto o Luiz Berkhoff, então recomendo que vocês adquiram essas obras, como também esse clássico da literatura cristã, que é A Cruz de Cristo, do John Stott. Então vamos dar sequência então no nosso estudo, né? A salvação na perspectiva bíblica, a grande obra de Deus, a salvação em Cristo, porque a salvação na compreensão bíblica, na compreensão, na perspectiva, como é o tema do nosso vídeo, a salvação ela é adquirida através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Daí o nosso tema, a grande obra de Deus, a salvação em Cristo, a salvação na perspectiva então bíblica. Quero ler aqui um texto, né? Começar com a leitura de um texto que se encontra em Efésios, mais precisamente Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, para que aí a gente faça a introdução então da salvação na perspectiva bíblica. Mas eu queria ler um texto com vocês no livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, né? É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então a salvação é pela graça, mediante a fé. Ambos não vêm do homem mesmo, né? Mas é um dom de Deus, e não vem do que o homem possa fazer, né? Para que ele mesmo produza sua própria salvação, né? Para que também não gere orgulho no ser humano, e ele não teria essa capacidade porque o pecado afetou toda a sua natureza e ele por conta própria jamais se voltaria para Deus, e também não teria a capacidade então de pagar pelos seus pecados. A doutrina da soteriologia, né, a salvação, a doutrina da salvação é o centro da mensagem bíblica, o centro do evangelho, da pregação do evangelho é a salvação através da pessoa de Cristo, do qual
tanto o Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo, e Cristo ele é a revelação, né? Agora a revelação de Deus para a humanidade através então do seu filho, do qual viria para morrer pelo pecado da humanidade. Então a salvação é o centro da mensagem bíblica, né? E por que então, uma pergunta dentro do cristianismo, porque cada religião vai ter o seu modo então de explicar. Em vídeos futuros trarei como cada religião ele trabalha a questão da salvação dentro do campo da própria religião e não do cristianismo. Mas na questão do cristianismo, por que então o homem ele precisa de salvação? Por que o homem precisa ser salvo? Você deve questionar aí do outro lado. Por que eu preciso ser salvo, né? Se você não é cristão e não conhece então a soterologia, a doutrina da salvação. Por que eu preciso ser salvo? E na compreensão bíblica e teológica, dentro da mateologia, que no caso aqui nós já dialogamos com outra doutrina, a mateologia, doutrina do pecado, o homem se encontra então separado de Deus. Isso devido ao pecado, por causa do pecado. Eu quero fazer aqui uma citação, começar com a citação então, do Luiz Berkhoff, na obra que apresentei no princípio do vídeo, quando eu estava apresentando as obras de referência dentro da teologia sistemática, Luiz Berkhoff. Ele diz o seguinte: o pecado original pode ser descrito como uma corrupção da natureza inteira do homem. Então toda a natureza do homem ela foi corrompida, né? E aí o texto diz assim, ainda na continuação, aspa para Luiz Berkhoff, transmitida de Adão a todos os seus descendentes. Então o pecado de Adão ele é passado de pessoa para pessoa. Todas as pessoas já nascem então em pecado, pelo qual o homem está totalmente indisposto, ele não tem disposição para buscar Deus, incapaz e contrário a todo bem espiritual. E ele continua, e inclinado a todo o mal, é a raiz de todos os pecados atuais. Por causa dele, o homem está separado de Deus e sujeito à morte espiritual e à morte eterna. Então, Berkhoff contribui então com a nossa para responder exatamente o porquê o homem então precisa de salvação. E aí vem outra pergunta: como o homem se reconcilia com Deus então? Se eu sei que o pecado de Adão ele afetou toda a humanidade e me afetou por completo, no caso afetou toda a humanidade, todas as pessoas que vivem, que são seres humanos por completo, como o homem então se reconcilia com Deus? Como então, a partir do pecado de Adão, o que acontece agora? Como eu posso me reconciliar e me voltar então para Deus? Aí é onde está, né? Daí o nosso vídeo ter como título a salvação na perspectiva bíblica. Jesus, ele é o caminho que reconcilia o homem com Deus. Quem é o caminho então na perspectiva bíblica? Quem é o meio pelo qual o homem pode se reconciliar para com Deus? E Jesus ele é o caminho da reconciliação do homem para com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, Deus era o Pai de Jesus, a não ser por mim. Eu quero trazer uma citação com relação a isso, a essa parte do nosso estudo, né? Como o homem então ele se reconcilia com Deus. Eu quero trazer uma citação desta feita do Wayne Gruden, né, na sua teologia sistemática, do qual eu apresentei no início. Ele escreve o seguinte: a reconciliação é a remoção da alienação e a restauração da comunhão com Deus. Então é removido a alienação em consequência do pecado e é restaurada então a comunhão com Deus. Por causa do pecado, somos inimigos de Deus. Então, o pecado nos torna inimigo de Deus. Mas, através da obra de Cristo na cruz, essa inimizade é desfeita e somos trazidos de volta ao relacionamento correto com Ele. Então, é através da obra de quem? Através, então, conforme Wayne Gruden, através da obra de Cristo na cruz, que desfaz, então, a inimizade do homem para com Deus, né? E leva o homem a ter um relacionamento, então, correto com ele, né? Então, o nosso estudo, né, a nível ainda introdutório, né, estamos introduzindo essa parte do nosso estudo,
a salvação na perspectiva bíblica, né? Ele busca exatamente trazer algumas respostas, né? O que significa ser salvo, o que é ser salvo? Se fala tanto, você precisa de salvação, você precisa, o que é ser salvo? Já trouxemos, né, a compreensão dentro da nossa introdução. Como isso transforma a nossa vida? Compreendendo então o que é a salvação, como isso transforma o meu viver, o meu cotidiano. E aí, né, a nossa ainda dentro aqui nós vamos para um ponto aqui, nosso terceiro ponto, já trouxemos a base bíblica, a introdução, né? E agora o nosso ponto que é onde nós vamos encerrar, né? Por que necessitamos de salvação? Por que então o homem necessita de salvação? Por que eu necessito então dessa salvação? Aí vamos trazer então aqui textos e desenrolar o tema, desenrolar esse tópico aqui, o terceiro tópico, porque nós necessitamos de salvação dentro do nosso vídeo, que é a salvação na perspectiva bíblica, e duas aplicações com isso nós encerraremos, e no próximo ponto, dentro da salvação na perspectiva bíblica, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Qual é então o plano de Deus para a salvação da humanidade? Vamos desenrolar na sequência, então, na parte B, podemos dizer assim, da salvação na perspectiva bíblica. Então, por que necessitamos de salvação? Eu vou levar ao apóstolo Paulo para que ele responda isso, mais precisamente no texto escrito aos Romanos, Romanos capítulo 3, e no versículo 23, que ele diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, toda a humanidade se encontra em pecado e logo estão destituídos, então, da glória de Deus. E qual é as consequências, então, do pecado original? Gênesis capítulo 3, você vai até lá para estudar esse texto. Quais são, então, as consequências do pecado original a partir do texto bíblico, né? Lembrando que o tema do nosso vídeo é a salvação na perspectiva bíblica. Então, a partir da compreensão bíblica, qual foi as consequências do pecado original, Gênesis capítulo 3? Aqui nós vamos trazer alguns pontos. Primeiro, a morte espiritual. O homem, ele rompeu a sua comunhão para com Deus. Morte espiritual. Segundo, morte física. Em decorrência disso, do pecado original, o homem passou então a morrer, né? E ele foi também conduzido de um estado de comunhão e eternidade para com Deus para um estado então de condenação. Esses três pontos. E aqui eu quero trazer então uma citação do John MacArthur. A fonte aqui é uma série de sermões que ele escreveu, né, sobre Gênesis, né, onde mais precisamente o texto é onde o pecado começou. John MacArthur afirma o seguinte: quando Adão pecou, a morte entrou no mundo. Veja, primeiro, a morte espiritual, separação de Deus, o homem foi separado de Deus, né? Depois, a morte física, o corpo começa a morrer. Por que então nós morremos, né? Aí a resposta é essa, né? Nós morremos exatamente, né, por causa em consequência do pecado original, né? E o nosso corpo ele começa então a morrer. Finalmente, a morte eterna, né, que é a condenação, a menos que haja redenção em Cristo. Fecho aspas para então John MacArthur. Ele diz isso. Assim, diante disso, né, sem Cristo, para o homem não há esperança. Ele está distante de Deus, ele está morrendo, o homem começa a morrer assim que ele nasce, e ele pode passar uma eternidade, um estado de condenação, uma eternidade sem Deus. 1 Pedro, no capítulo 1 e o verso 3, diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Veja, a misericórdia de Deus, ele nos regenerou, né? Um novo nascimento, para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo, né? Cristo foi, então, Cristo pagou pelo pecado da humanidade morrendo, mas também ressuscitou dentre os mortos, né? E Jesus, ele pagou pelos pecados da humanidade. Ainda em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, o texto diz assim:
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, sobre a cruz, Cristo levou o pecado da humanidade. Para quê? O texto diz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, né? Então tá aí, né? Tá aí buscando responder com relação às consequências do pecado e o meio então do homem então encontrar a salvação, né, que é então através de Cristo. E aqui eu quero fazer uma citação do John Stott, né, nessa obra aqui, A Cruz de Cristo. Ele diz o seguinte: a cruz não foi uma tragédia, né? Como alguns dizem, a cruz foi um erro. Jesus, ele apenas foi morto, ele não esperava aquilo, mas acabou morrendo. Então John Stott disse, a cruz não foi uma tragédia, mas o triunfo do amor de Deus. Veja, o amor de Deus se manifestando através então da cruz, né? Pois na cruz Cristo tomou o nosso lugar. Então Cristo morreu no lugar da humanidade, né? Aqui escrevendo John Stott. Carregou nossa culpa e sofreu a nossa condenação. Quem sofreu então no lugar da humanidade? O próprio Jesus. E eu fecho aspas então para o John Stott. Aqui eu quero fazer então, nós já trouxemos um texto base para você pesquisar, né? Efésios 2, 8 e 9. Fizemos a introdução, entendemos então por que o homem necessita de salvação. Nós vemos, né? O pecado de Adão foi um pecado de toda a humanidade, e aí o homem se distanciou de Deus, morrendo espiritualmente, se separou de Deus, passou a morrer fisicamente e se colocou num estado então de condenação. Aqui eu quero fazer então duas aplicações. Que lições nós podemos então extrair para a minha vida e para a sua vida? O que eu posso então tirar de lição para a minha vida dentro então da salvação na perspectiva bíblica? A primeira aplicação é que nós devemos reconhecer nossa condição diante de Deus. E qual é a condição do homem diante de Deus? É que o homem é pecador, né? O homem é pecador. O texto de Romanos, no capítulo 3 e o verso 23, diz exatamente isso. Todos pecaram, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no Salmo 51, o verso 5, o salmista diz assim, né? O salmista diz que o pecado, ele é inerente à condição humana. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E Eclesiastes ainda aprofunda isso, né, no capítulo 7, o verso 20, trazendo que não há um justo perfeito, não é justo, né? O justo é Cristo, mas diante da humanidade não há um justo. O texto diz, não há nenhum justo na terra, ninguém que faça o bem e nunca peque. E em 1 João, no capítulo 1 e o verso 8, né, diz que se eu nego, né, daí a nossa aplicação, devemos reconhecer nossa condição diante de Deus, somos pecadores, né? Se eu nego que eu não tenho pecado, negar o pecado é engano, né? 1 João capítulo 1, verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, o que eu devo fazer, né? A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer a sua condição diante de Deus, de pecadores. Todos nós somos pecadores, né? Após Cristo, santos e pecadores, né? Somos santos não porque nós mesmos produzimos nós pelas nossas obras nos tornamos santos, mas através da obra de Cristo e a atuação do Espírito Santo, progredindo, né, no caminho de santificação. E uma outra aplicação aqui, né, porque necessitamos de salvação, o arrependimento é o caminho para a redenção, é o que nós vimos então dentro do texto, né, daqui da exposição do nosso estudo, nós vimos que o arrependimento é o caminho então para a redenção. Em Atos, no capítulo 3, verso 19, nós temos o chamado aqui ao arrependimento. O texto diz assim, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados.
E Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus diz o seguinte, né? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E ainda, dentro da nossa segunda aplicação, o arrependimento é o caminho para a redenção. O arrependimento, ele conduz o homem ao perdão dos seus pecados. Vá aí para 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, primeiro precisamos confessar. Daí a nossa aplicação. O arrependimento é o caminho para a redenção. Precisamos confessar os nossos pecados. Então, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, né? Confessamos, né? Deus ele é fiel e justo, né? E ele perdoa os nossos pecados e purifica, né? Purifica, nos torna puro de toda injustiça. E Provérbios ainda contribui. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Então, se eu, ao invés de me arrepender, né? Porque é o caminho para a redenção, para o perdão dos meus pecados. Se eu esconder os meus pecados, eu não vou ser uma pessoa próspera. Mas se eu confessar, né, e abandonar, eu encontrarei então misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. E ainda dentro aqui da nossa segunda aplicação, nós temos uma terceira implicação. O arrependimento traz vida e salvação. O apóstolo Paulo, mais precisamente, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que não traz remorso, mas a tristeza do mundo produz morte, né? E Ezequiel, o texto de Ezequiel ainda diz o seguinte: Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30 e 31, diz assim: arrependam-se, abandone todas as suas transgressões, lance fora de vocês todas as suas ofensas e obtenham um coração novo e um espírito novo. Vejam, um coração novo, um novo modo de ver o mundo, né? Um novo modo e um espírito novo, né? Sobre você. Mas para que isso aconteça, você precisa lançar fora suas ofensas, né? E abandonar todas as suas transgressões. E a quarta e última implicação dentro da nossa segunda aplicação: o arrependimento é o caminho para a redenção, né? O arrependimento é fruto da obra do Espírito Santo em nós. Quem é então que produz, né? Quem é que produz em nós então o arrependimento, né? A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí nós temos a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, esse arrependimento que é produzido dentro de nós, a fé vem pelo ouvir, é fruto da obra do Espírito Santo em nós. João capítulo 16, e o versículo 8 diz assim: quando ele vier, né, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos aqui a ação, o ministério do Espírito Santo na humanidade e na vida de toda a humanidade. Então nós temos essas duas aplicações. Primeiro, nós devemos, se você quer chegar-se a Deus e ser salvo, você que não professa Jesus como seu Salvador, deve reconhecer então a sua condição diante de Deus. Qual é a sua condição? Você é pecador, né? E nós entendemos o porquê. Toda a humanidade ela é pecadora. E o arrependimento é o caminho para a redenção. Logo, se eu me compreendo como pecador, eu me arrependo. E esse arrependimento me leva à redenção, ao pagamento da minha dívida. Quem vai pagar então essa dívida por você? É você mesmo? Não. Quem paga a dívida por você então é Jesus Cristo, o Senhor, através da sua obra, da sua morte vicária na cruz do Calvário. Na sequência então, na sequência ainda do nosso tema, a salvação na perspectiva bíblica, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Qual é o plano de Deus? Nós vamos ver na sequência. Se você não nos segue, passa a nos seguir aí, se inscreve no canal do YouTube, Ciência da Religião e Teologia, passa a nos seguir no Instagram, no Facebook e compartilha esse vídeo, como também você pode trazer aqui temas relacionados ao mundo religioso ou alguma doutrina
E aí a gente vai estar aqui trazendo a exposição, trazendo o estudo sobre essas temáticas, né? E aí, contribuindo, deixa o seu comentário também, né? Deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que tenha um alcance maior e as pessoas possam conhecer mais sobre a cultura religiosa, nesse caso aqui o cristianismo. É isso e até o próximo vídeo.